Amém. Amém? Podem se sentar. Nós tivemos aí 12 dias com mensagens poderosas. 12 dias onde o Senhor, Ele nos inundou com a sua presença, onde Ele nos marcou com a sua verdade, nos libertou, nos curou, quebrou grilhões. Ele operou maravilhas em nosso meio e nos deu toda a porção, a provisão que nós precisamos para viver neste ano de 2024, o seu reino. Amados, se você puder, depois, medite em tudo que foi pregado. Eu tenho certeza que não foi em vão que o Senhor nos direcionou a estudar este livro que foi escrito por Paulo ao povo de Éfeso. Imagine que era um povo que se achava, como nós falamos aqui desde sábado retrasado, quando nós fizemos a introdução das mensagens, nós sabemos que era um povo que, até aos olhos de Deus, eles viviam como perfeitos. Sim ou não? Aos olhos de todos, eles eram perfeitos. Eles faziam tudo aparentemente certo, eles eram dedicados, eles eram empenhados, sabe? Mas o Senhor percebeu e os alertou. Por quê? Porque eles precisavam se corrigir, porque o Senhor tinha algo contra eles. E o Senhor, por amá-los, e assim também nos ama tanto, não quer que nenhum de nós se perca. Talvez você possa se olhar e pensar, poxa, eu estou fazendo tudo certinho. Quem já parou pensando desse jeito? Ninguém, só eu, né? Alguém já se olhou assim, pensando, falando assim, poxa vida, por que eu estou passando por isso? Eu faço tudo certinho. Fala a verdade. Quem já pensou desse jeito? Levanta a mão. Eu já pensei, amados. Eu pensei assim, Senhor, mas por que está tudo isso acontecendo, Senhor? Eu estou fazendo tudo certinho, Senhor. E quantas vezes é a verdade? Parece que a gente está fazendo tudo certinho. Tudo certinho. A gente vem na igreja, a gente não mente, a gente, fala a verdade, a gente se esforça, a gente ora, a gente faz jejum, a gente é dizimista, a gente dá oferta, faz o papel de um bom cristão, né? Mas o Senhor olha muito mais que isso, e Ele se preocupa com nós, e quando Ele nos sonda, e quando Ele nos olha, lá dentro, até naquilo que nem você sabe que está dentro do seu coração, colocando em risco a sua salvação, Ele vem e Ele sonda, como diz o salmista, né? Senhor, Tu me sondas e conheces, sabe como eu sou. Antes que eu nascesse, antes que você nascesse, o Senhor já nos conhecia. Então, Ele, muito embora enxergasse e reconhecesse muitas coisas boas na igreja de Éfeso, Ele já vinha alertando aquela igreja acerca do que era a prioridade para a vida deles. E será que isso é necessário para nós hoje? Amados, em meio a um tempo onde nós vivemos tantas ocupações, eu pergunto, quem é que gostaria de que seu dia, ao invés de 24 horas, tivesse 36 horas? Eu gostaria. Né? Por quê? Porque é muita coisa que a gente se compromete a fazer. A nossa vida é uma correria. Nós vivemos, lutando contra o tempo. Nós assumimos compromissos, responsabilidades, tantas, e aí a gente se olha e vê, prensado contra uma parede, pensando, meu Deus, como que eu posso resolver? Eu não consigo, Senhor, achar tempo, Senhor, para estar na igreja como eu deveria.
Já pensou se a nossa campanha não fosse de 12 dias? Se a nossa campanha fosse de 365 dias? Quem teria essa ousadia? É fácil, não. E como que a gente trabalha? Como que a gente come? E como que a gente estuda? E se ficar doente? A gente começa a pensar em tantas coisas. Ah, mas pastora, lá no meu emprego eu preciso fazer o curso. Ai, pastora, mas olha, se eu não estudar. Ai, pastora, nossa, eu preciso fazer isso. E tem a minha casa. Como que eu vou fazer janta? Como que eu vou fazer isso? E como que eu vou cuidar? Como que eu vou limpar? Que hora que eu vou conseguir fazer isso para mim? Sabe, a gente coloca tanta coisa. E eu imagino que tudo que vem às nossas mãos para fazer seja realmente importante. É ou não é? É importante. Só como já foi ministrado aqui várias vezes, e ainda essa semana nós ouvimos sobre isso, nós temos que encaixar primeiro a pedra fundamental. A grande pedra. Aquela que nos dá estrutura para tudo. Sabe por quê? Porque se essa pedra não estiver no devido lugar, nem levantar da sua cama para trabalhar, você não vai levantar. Se essa pedra não estiver no lugar, nem o fôlego de vida você tem. Imagine que Ele é o principal. Ele é quem deve estar centralizado. E quando nós centralizamos Cristo, quando nós focamos no nosso Senhor Jesus, no seu plano, no seu exemplo, naquilo que Ele nos revelou quando esteve aqui na terra, quando nós focamos no plano maravilhoso que Ele revelou do Pai, todas as demais coisas acontecem. Nada nos falta. E amado, você pode fazer prova, porque a palavra de Deus não mente. Nada vai nos fazer falta. E até no pouco, você dando graças, o Senhor multiplica e te dá satisfação. O Senhor te dá alegria, o Senhor coloca gratidão. Aquela igreja lá em Éfeso, eles eram um grande centro comercial de referência. Eles eram, sabe, providos de muito conhecimento. Naquela cidade tinha o maior templo de adoração, que era o templo da deusa Diana, Artemis. Naquela cidade tinha a maior biblioteca da época, onde muitas pessoas que tinham oportunidade de ler ali os pergaminhos, o que era escrito. Então não era uma cidade de todo ignorante, tinha sim as pessoas humildes, os mais desprovidos, mas era uma cidade farta. Era uma cidade grande, era uma cidade de grandes comércios, grandes estruturas, haja vista que por toda a carta de Paulo a eles, houve ensinamentos e instruções para que eles vigiassem em tudo. Ontem mesmo o Renan falava aqui, né, sobre o Senhor e os seus liderados, o líder e os liderados. Por quê? Havia grande comércio naquela época. E quantos senhores defraudavam os seus servos? E quantos servos defraudavam os seus senhores? E depois iam para a igreja e diziam que eram cristãos. Como se tudo fosse já, sabe, natural. Eles permitiram que o natural do mundo entrasse na igreja.
Quantos maridos tratavam asperamente suas esposas, olhando-as de fato como um objeto, como foi dito antes de ontem? Uma pessoa que só faz parte de um acordo. Quantas mulheres não respeitavam os seus maridos? Quantas famílias estavam fora do plano e do propósito de Deus? Quantos viviam em adultério? Quantos viviam em fornicação? Quantos viviam, na lascívia? Como nós vimos, da mesma forma como acontecia lá em Coríntios, também acontecia na cidade de Éfeso. A mistura de homens com mulheres que serviam aos templos de idolatria de deuses estranhos. Quantas pessoas estavam longe do real propósito de Deus? E o Senhor estava alertando ali, através de Paulo, aquela carta que foi escrita, onde ele repreendia e fazia a cidade se lembrar, nos primeiros capítulos, lembrando do plano de salvação, do grande amor de Deus. Eles estavam assim com o coração tão distante do primeiro amor, que havia divisão na igreja. Apolo, muito entendido, tinha o seu grupo que ele ensinava, tinha ali também Priscila, tinha Áquila, tinha Paulo, e começou aquela coisa que a gente quase nem vê nos dias de hoje. Porque na minha igreja é assim. Isso não tem nos dias de hoje, né? Quase nada, né? Então havia divisões, muitas divisões. Então eles faziam a obra, eles, agiam de maneira, aparentemente santa e boa. A aparência boa, mas o coração deles estava longe do propósito de Deus, ao ponto de Paulo os repreender, dizendo: olha, o coração de vocês é muito mais importante vocês serem do que fazerem. Quando nós buscamos o ser em primeiro lugar do que o fazer, nós seguimos pelo caminho correto, porque quando eu sei quem eu sou, quando eu busco entender a minha identidade, quem eu sou e quem Deus é para mim, o fazer, ele é uma consequência. E não vai exigir, aquele esforço de, como é difícil amar. Como é difícil perdoar. Como é difícil fazer o bem. Nossa, meu Deus do céu. Sabe aquela coisa de ser um enfado? Se para você ser cristão está sendo um enfado, comece a revisar as suas prioridades. Porque quando nós temos por prioridade Cristo em nossas vidas, como nosso Senhor, Deus como nosso Pai, entendemos que somos filhos. Ser cristão nos torna motivo de grande alegria e prazer, ainda que sejamos perseguidos exatamente por sermos quem somos. Isto não vai nos abalar. E poderemos dizer, como Paulo disse, que na nossa aflição, na nossa luta, nós podemos nos alegrar, porque fazemos isso pelo reino, pelo Senhor. Então nós precisamos tomar muito cuidado para não nos deixarmos enganar, amados, porque muitos, no dia em que Jesus voltar,
muitos vão se surpreender lá no céu, com pessoas que não estarão lá, e com outras que estarão. Porque nós julgamos o que vemos. Nossos pensamentos são terrenos. Por isso a nossa luta, que é o que nós vamos ver aqui no capítulo 6 de Efésios, deve ser muito bem entendida, que ela não é contra o irmão. Amados, nenhum de nós luta um contra o outro. Isso não deve nem sequer passar pela nossa cabeça que nós estamos lutando um contra o outro. É como se esse time entrar no céu, esse não vai entrar, porque esse ganhou. Misericórdia. A nossa luta é para que todos entrem no reino do Senhor. Esse deve ser o nosso entendimento. Porque nós fazemos parte do mesmo time, o time de Jesus Cristo. Nós não lutamos contra a carne ou contra sangue, mas lutamos contra as forças espirituais das regiões celestiais. É contra essas forças que nós lutamos, porque estas forças querem nos enganar. Essas forças querem nos fazer distrair a nossa atenção, para que nós estejamos mais preocupados em fazer do que ser. Muito mais preocupados em fazer alguma coisa do que propriamente ser. Na presença de Deus, nós devemos ter uma preocupação primeiro: conhecer quem Ele é e saber quem nós somos nele. Essa é a nossa prioridade. Porque tendo isso muito claro nas nossas vidas, diabo algum vai nos enganar. Não enganou. Lembra de Jesus? O diabo tentou usar a própria palavra para enganar ele, colocando ali em dúvida, né? Vendo se Jesus sabia bem quem ele era. E nós, quando somos provados, será que seremos aprovados? Paulo, ele falou claramente àquele povo, para que eles estivessem vigiando, orando em todo tempo, porque o nosso adversário, ele está ao derredor, esperando uma oportunidade para nos destruir, para nos laçar. E ainda sabendo ele que nós temos um propósito, que é de estender o reino do nosso Senhor, você imagina o quanto ele não vai lutar. Imagina o quanto ele não vai espernear. Imagine o quanto ele não vai lançar. Só que tem uma coisa: se eu e você sabemos quem somos, se eu e você estamos lutando no nome do Senhor dos Exércitos, se eu e você estamos firmados com as nossas, casas bem estruturadas, com as nossas vidas bem estruturadas no fundamento, que é Jesus Cristo, na pedra angular, que é a palavra do nosso Senhor, nós podemos olhar para ele e falar assim: diabo, não é contra mim que você está lutando. Esta luta não é minha, essa luta é do Senhor. E é no nome do Senhor dos Exércitos que eu vou contra ti, vencerei. E já sou, pelo poder da palavra do Senhor, mais do que vencedor. Vamos ler lá no livro de Efésios, capítulo 6. Efésios, capítulo 6, versículo 10 em diante.
Amém? Ouçam. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça, calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando, diga, orando, em todo tempo. Amém. Orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, diga, vigiando nisto, diga, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Olha só, perseverando nisto, orando, clamando, com súplica por todos os santos, por todos os filhos de Deus, orando e vigiando, lutando com armas espirituais. Amados, ninguém há que vá vencer se não souber lutar com as armas espirituais. Você quer vitória, mas não quer orar? Você quer vitória, mas não quer jejuar? Você quer vitória, mas não quer ler a Bíblia? Como vai alcançar a vitória? A vitória só vem se nós usarmos muito bem estas armas. Armas poderosas. Armas que nos dão garantia de vitória. Armas que o Senhor nos alerta neste início de ano. Vejam bem, hoje termina os 12 dias de clamor da campanha. Mas o ano segue, a batalha continua, a perseverança deve ser de cada um de nós. A sabedoria que nós devemos buscar do alto, ela vai vir do Espírito Santo de Deus para nos ajudar a fazermos as escolhas certas, a andarmos pelo caminho certo, a resistirmos toda a força do mal e perseverar, permanecendo firme, mesmo que venha a tempestade. A tempestade vai vir? Sim ou não? Com certeza. Será que 1, 2, 3 ou muitas? Não sei, irmãos. Mas elas virão. Os tempos estão chegando no fim. Quantas coisas nós temos visto acontecer? São os sinais dos fins dos tempos. E quanto mais o dia se avança, mais se aproxima a vinda do Senhor. Fala para o seu irmão, vigia, irmão. Fala assim, você quer a vida eterna? A vida eterna é de quem perseverar. É de quem perseverar no plano do Senhor. O inimigo, ele tem muitas estratégias para nos roubar.
Ele estava sondando a igreja de Éfeso para roubar-lhes a alegria da salvação. Depois de Paulo ainda veio João para alertá-los acerca do primeiro amor, de como eles deveriam ter os seus corações voltados para o Senhor. Que nós não devemos andar de aparência, mas viver na íntegra aquilo que o Senhor tem nos ensinado, que é o verdadeiro amor. E aí eu pergunto, é fácil viver Cristo? Não. Sabe por quê? Porque nos custa. E quando nós nos enchemos do seu Espírito, é Ele quem é a nossa força. É Ele quem faz vir o fruto do amor, do perdão, da misericórdia, da bondade. Sozinho, da gente, isso não vai fluir. Se nós nos enchermos de tantas outras coisas menos do Espírito, não vai fluir amor. Não vai fluir perdão. Não vai fluir humildade. Não vai fluir bondade, não vai fluir mansidão. Está estressado? Não é para ir pescar. Vá orar. Vá orar. Né? Né, Isaac? Vá orar. Está difícil? Vá orar. Está cansado? Vá orar. Está triste? Vá orar. Vai orar. Vai se encher do Espírito. Vai se encher. Quando nós nos enchemos do Espírito, começa a fluir. Começa a vir o fruto. Só que nós nos enchemos de tantas coisas, menos do mais importante. Nós nos enchemos de vídeos, nós nos enchemos, de televisão, nós nos enchemos de atividades, nós nos enchemos de tantas coisas, mas não nos enchemos do Espírito. Como vamos vencer se nós não entendermos isso? Essa é a chave da nossa vitória, nos enchermos do Espírito Santo de Deus. Fala para o seu irmão, a chave da sua vitória é se encher do Espírito Santo. Essa é a chave da sua vitória. Como você quer vencer? Se você não entender isso, meu irmão, minha irmã. Eu quero ler aqui uma explicação que tem aqui nessa Bíblia falando sobre os principados e potestades que são contra estes que nós lutamos. Diz assim: a perversidade de Satanás se evidencia na forma organizada, sagaz e contínua com que age para fazer oposição a Deus. Sabia que o reino de Satanás, o império de Satanás é organizado? Sabia que eles lutam junto? E às vezes nós estamos lutando, cada um puxando para um lado. Por isso que às vezes a igreja perde. Falta de unidade. Paulo alertou o povo de Éfeso acerca da unidade. Nós devemos entender que juntos somos mais fortes. Que o que nos une é um só Deus, um só Espírito, um só Senhor. Nós estamos pelo Senhor aqui neste lugar. E aí a explicação segue assim: sua principal atividade é dominar as pessoas para causar sofrimento a elas. Para isso,
ele conta com um exército de anjos que caiu do céu junto com ele. Esses demônios se subdividem em uma hierarquia. Até no império de Satanás tem hierarquia. E as hierarquias são obedecidas. Às vezes, no meio do povo de Deus, não se obedece hierarquia. Quantas vezes se passa por cima delas? Quantas vezes, nós vemos a desonra, a falta de temor. Olha, não foi à toa que Paulo repreendeu a igreja de Éfeso com relação a servos e senhores. Nós vimos isso ontem, está muito recente na nossa mente a mensagem de ontem. Principados, potestades, príncipes das trevas e hostes espirituais da maldade. Cada categoria tem um grau de poder e um raio de ação, de modo que nenhuma área neste mundo fica sem sofrer com suas investidas. Amados, vocês acreditam em Deus? Sim ou não? Vocês acreditam que Deus existe? Vocês acreditam que o diabo também existe? Vocês têm certeza disso? Às vezes nós agimos como se ele não existisse. O diabo existe, os demônios existem, as forças malignas nas regiões espirituais existem e elas estão por todos os lugares. E elas vêm em nós quando temos a marca do Espírito de Deus. Elas veem em nós a marca do sangue. E aí diz: os principados, por exemplo, os maiorais em poder, agem nas nações provocando calamidades, corrupção no governo, violência e todo tipo de maldade contra os habitantes do lugar. Então estes são os principados. Você já orou pedindo ao Senhor que enviassem os seus anjos de guerra para destruir os principados que agem nas regiões espirituais sobre a nossa cidade, sobre o nosso estado, sobre a nossa nação? Esta oração deve estar nos nossos lábios todos os dias, porque estes principados agem para trazer corrupção, destruição, fome, calamidade, injustiça social. São estes principados. E quantos de nós, muitas vezes, dobra o joelho, ora por causa da conta, ora por causa da doença, ora por causa do problema, ora por causa do filho, ora por causa do marido, e não orou. E não foi instrumento de Deus, e Deus, Ele espera de nós a oração. Essa é a nossa parte. Nós somos parceiros de Deus nesta ação. Sem o poder da palavra nada se fez e nada se fará. A nossa palavra, a nossa boca na hora de orar tem poder para trazer à existência o milagre, para repreender a Satanás, para desfazer as obras das potestades e dos principados nas regiões espirituais. A oração é uma arma poderosa em guerra. Pelo poder da palavra o mundo foi feito. E é pelo poder da palavra, através da minha e da sua oração, isso é um princípio, que o poder do Espírito Santo vai trazer à existência o milagre e a vitória. Nós não podemos nos paralisar, nos fingir de desentendidos, porque essa responsabilidade não está no mundo, está sobre a igreja. Há uma responsabilidade sobre mim e sobre você. Não é só sobre a pastora, não é só sobre o presidente da igreja, é sobre toda a igreja que faz parte do corpo de Jesus Cristo.
É sua responsabilidade orar pela nação, governar no mundo espiritual, clamando para que sejam desfeitas as obras dos principados nas regiões espirituais. É nossa responsabilidade, é nosso dever, para que venha o reino de Deus. Eu e você precisamos agir em oração. É a oração, a palavra falada, declarada, profetizada, clamada, que vai fazer com que as coisas aconteçam. Quantas vezes nós temos visto, orem por seus governantes, orem por suas autoridades, orem pelos seus senhores, orem. E aí segue falando assim, já as potestades, elas têm como objetivo minar o trabalho feito em prol do reino de Deus na terra. Portanto, são espíritos altamente refinados na arte de criar divisões nas igrejas, levantar perseguições, enfraquecer e enganar os sinceros em sua fé. São as potestades. Se você está vendo divisão no meio do povo de Deus, são potestades que estão agindo. Ore para que Deus quebre toda a força dessas potestades. Interceda. A quem Deus dá a visão, diz também que Ele dá a unção. Se você tem visto esta divisão, ore para repreender, não o irmão, mas as potestades que estão agindo nas regiões espirituais. São forças malignas que vêm para trazer desânimo, para trazer falta de amor, para trazer divisão. Paulo alertou aquele povo, porque essas forças malignas estavam agindo sobre a cidade de Éfeso. Os principados estavam sobre a cidade de Éfeso. As potestades estavam sobre a igreja de Jesus Cristo. E quantos de nós, às vezes entra dia, sai dia e não ora? E quer ver o reino de Deus? Não há como ver o reino de Deus se não houver luta espiritual. O reino não vem de bandeja, ele é conquistado. E você faz parte deste exército. Nós somos os soldados que Cristo alistou para esta batalha. Eu e você nos alistamos quando dissemos sim para o Senhor. Amados, o bom soldado, diz a palavra, não se embaraça com as coisas desta vida. Pelo contrário, se ele sabe que ele está numa batalha, ele vai buscar ser treinado, ele vai buscar aprender, ele vai buscar, saber usar as armas, ele vai buscar conhecer o inimigo, ele vai buscar conhecer o seu Deus, as suas forças. Como ele pode vencer essas forças, como ele precisa orar. Você não vai chegar repreendendo, eu te repreendo, potestade, porque não é assim que se ora. Existe uma hierarquia, existe uma ordem. E o apóstolo estava ensinando ali aquela igreja em Éfeso. Portanto, são espíritos altamente refinados na arte de criar divisões nas igrejas, levantar perseguições, enfraquecer e enganar os sinceros em sua fé. Por isso, esses demônios se disfarçam e usam até mesmo as escrituras sagradas. Veja que Paulo não somente reafirmou a existência do mal, mas também alertou sobre sua força, sobre sua astúcia e perseverança para destruir.
O cristão que ignorar estes inimigos invisíveis e não tomar a armadura divina para lutar, certamente não terá chance de prevalecer contra eles. Não haverá chance para quem não aprender a lutar. Não haverá chance. Paulo, ele segue, né? Vigiando, né? Como nós lemos ali, com toda oração, com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Ora, para que vós também possais saber dos meus negócios o que eu faço, Tíquico, irmão amado e fiel ministro do Senhor, vos informará de tudo, o qual vos enviei para o mesmo fim, para que saibais do nosso estado, e ele console os vossos corações. Paz seja com os irmãos, e amor com fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam a nosso Senhor Jesus Cristo, em sinceridade. Amém. Que venha o reino do Senhor. Que venha o reino do Senhor. Que eu e você sejamos os instrumentos, os bons soldados. Que Deus Pai possa contar comigo e com você para proclamar o Evangelho, para estender o seu reino, para lutar com armas espirituais, com as armas corretas. Amados, nós temos tido aqui nesta igreja banquetes espirituais, bênçãos espirituais, conforme nós lemos aqui no primeiro capítulo de Efésios. Bênçãos espirituais, conhecimento da palavra de Deus, busca pelo Espírito Santo. Sabe, aprendendo a viver como discípulos do Senhor, tempo de oração. Amados, o Senhor tem nos cercado com toda a provisão que eu e você temos precisado, que você possa desfrutar deste alimento, que você possa desfrutar desta provisão, que você possa, sabe, se encher, se fartar com tudo que o Senhor tem nos proporcionado ter, para que nós estejamos firmes, batalhando, lutando, não de maneira egoísta, pensando somente em nós, mas olhando para o reino de Deus se estendendo sobre a terra, porque certamente cedo Ele vai vir, e quem de nós está pronto? Quem de nós está pronto? Vamos buscar conhecer ao Pai. Vamos buscar sermos cheios do Espírito, porque este é o segredo para frutificarmos, para amarmos, para termos perseverança, sabedoria. Vamos usar das armas que o Senhor tem nos mostrado. Nós só começamos o ano. É só o início. Mas tenha certeza, as coisas que o seu olho não viu, aquilo que o seu ouvido não ouviu, e nem sequer chegou ao seu coração, são as que Deus tem reservado para todo o povo de Deus, que perseverar na sua vontade. Creia nisso, igreja, creia nisso e receba, porque a salvação e a vitória é dos que perseveram. Nós vamos nos colocar de pé agora. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Nós vamos orar. Nós vamos